Fala, contabilistas do meu Brasil. Aqui quem está falando é o André Carvalho, o seu contador, e hoje vamos falar sobre reforma tributária, tá? A gente preparou aqui um material para você falando aí sobre os principais pontos. Na verdade, esse material é um resumo de tudo que foi aprovado até agora na Câmara dos Deputados, tá? Esse projeto ainda vai para o Senado para que seja efetivamente aprovado. Então, a gente vai trazer um resumo aqui para que você consiga ter o discernimento, para que você possa também passar aí para o teu cliente, você que é contador, você que é empresário e está em dúvida sobre alguns pontos, sobre como é que vai funcionar essa questão da reforma tributária, aqui também é o lugar para você ficar bem informado, tá? Eu já peço de antemão, pessoal, para que você siga as nossas redes sociais lá no Instagram, no TikTok, se inscreva aqui no canal. É interessante esse dado, né? A gente tem muitas visualizações aqui nos nossos vídeos, graças a Deus, mas poucas pessoas curtem ou se inscrevem no canal. Então, ajude a gente fazendo isso, se inscrevendo aqui, curtindo, porque dessa forma o nosso conteúdo chega a cada vez mais pessoas e assim a gente consegue impactar mais pessoas também, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo de hoje falando sobre a reforma tributária, os principais pontos, tá? A gente vai fazer um resumo aqui de tudo que foi falado para de uma forma mais prática e clara você consiga entender como que vai funcionar essa nova dinâmica, essa nova sistemática da reforma tributária, tá bom? Logo depois da vinheta, então, a gente vai para o vídeo. Fala contador, fala contadora, contabilista do meu Brasil, você é empreendedor também que está nos prestigiando aqui. Estamos de volta agora com a nossa tela do computador compartilhada e o nosso tema de hoje é a reforma tributária, tá? Reforma tributária é sobre o consumo, tá? A gente vai fazer um resumo aqui sobre como isso vai impactar a questão do consumo do Brasil a partir do momento da reforma tributária, tá? Então, esse resumo que você precisa saber sobre o último substitutivo da PEC da reforma tributária e como nós da Carvalho Assessoria também podemos ajudar a identificar os impactos para o seu negócio, tá? Você que é empresário e quer entender um pouco mais, esse é o vídeo para você entender de uma forma resumida, tá? Então, para começar, o que é essa reforma tributária, né? Eleita como prioridade, tá? Ela foi eleita aí como prioridade. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui e fechar. Ela foi eleita como prioridade, tá bom? Para que a gente pudesse aí. Deixa eu só apagar aqui, eu queria colocar a canetinha e não achei aqui, um momentinho só. Tá aqui, marca-texto aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Ela foi eleita como prioridade, tá? Para destravar o crescimento econômico do país e para melhorar o ambiente de negócios, tá? A reforma tributária tem por objetivo unificar os principais tributos sobre consumo. Então, assim, isso aqui que eu estou falando para você é o que está lá no texto, tá? Isso aqui não é uma opinião particular da Carvalho Assessoria ou do André Carvalho. Isso aqui é o que a gente tirou da proposta da emenda constitucional, da PEC, tá? A gente tirou do texto, tá bom? A reforma, ela segue algumas premissas básicas, tá, pessoal? A primeira premissa, simplicidade, tá? Ela busca trazer simplicidade, né? Facilidade na interpretação e aplicação das normas, né? De uma forma mais homogênea possível, né? O que significa isso? Que seja de uma forma onde, independentemente de onde você esteja, do estado que você esteja, você consiga entender de uma forma prática. Alexa, desligar. Alexa aqui já querendo me dar minhas notificações do dia. Então, a simplicidade, né? Justiça fiscal, tá? Ela traz uma justiça fiscal, observância da capacidade contributiva, né? Segundo eles, essa justiça fiscal vai se fazer da seguinte forma: aonde tiver a maior arrecadação, né, isso vai ser dividido conforme cada estado tiver cumprindo aí a sua forma de arrecadação. Porque agora a gente precisa entender. Alexa, desligar. A gente precisa entender a seguinte forma: como é que vai ser de ponta a ponta esse imposto, né? Segundo eles, não vai ter mais aquela cadeia de transferência, né, de tributos numa cadeia gigantesca, né, como é hoje, no caso do ICMS e tal.
a gente vai entender o seguinte: quem vai pagar o imposto vai ser quem vai receber essa mercadoria lá na ponta. Para onde que está vendendo essa mercadoria, é lá que vai pagar o imposto. Vai pagar o imposto no destino dessa mercadoria. Então, essa justiça fiscal seria o quê? Seria quem estiver pagando mais vai ter também mais participação nos tributos, né, nas receitas, né? Então, a gente já vê aí alguns estados que são maiores, automaticamente eles vão ter maior efetividade na participação das receitas tributárias, né, das receitas de impostos, tá bom? Manutenção da carga tributária global, né? Redistribuição dos tributos sem alteração de carga tributária. Haverá uma alteração setorial, né? Então, isso aqui também, eles querem fazer aí uma manutenção de carga tributária, eles têm esse intuito de não ter um aumento de carga tributária, mas aqui já vai um ponto que eu entendo e é uma opinião particular, que não tem como haver uma reforma tributária sem haver aumento de carga tributária, né? Alguma reforma tributária ela sempre vai impactar no aumento de carga tributária. Por mais que eles tirem de um ponto, eles vão colocar em outro, né? O Estado em si, o governo em si, a coisa que ele odeia é renunciar receita, renunciar carga tributária. Então, é uma coisa que a gente precisa analisar com um foco maior ainda aqui para frente, tá? Eles focam também na eficiência, né? Organização da economia conforme a vocação dos negócios e não por aspectos tributários. Hoje a gente se perde muito tempo, as empresas hoje perdem aí praticamente horas e horas, meses e meses, entendendo a sua carga tributária para que ela consiga vender um determinado produto. Então se perde muito tempo com isso, entendendo as premissas, entendendo a particularidade de cada imposto, de cada estado, para onde que vai ser enviado isso, se tem imposto por fora, por dentro, de FAO, se não tem. Então, assim, é um verdadeiro manicômio tributário, né? Onde as empresas precisam despender muito tempo e dinheiro para entender como que funciona aquela tributação. Então, eles querem ter mais eficiência também nisso, onde consiga ali, de uma forma clara e transparente, entender aquele tributo de uma forma bem rápida e que a empresa saiba o quanto que ela vai ter que pagar naquilo ali. Transparência, né? Que é isso que a gente falou também, que é clareza sobre a carga tributária aos consumidores. Isso aqui é um ponto também que a gente tem algumas divergências, né? Eu entendo que o consumidor final ele não quer nem clareza, né? Ele não quer clareza sobre o quanto que é a carga tributária. Na verdade, ele quer pagar o menos possível. Então, o consumidor ele não está preocupado com a transparência da reforma tributária, ele está preocupado no quanto que ele vai pagar lá na ponta final, né? Nos produtos. Então, é o que a gente vai ver mais para frente também. Então, o que muda na prática agora, nesse primeiro momento, tá? O que está lá escrito na PEC, né? Com a aprovação da reforma, os 5 principais tributos incidentes sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, eles serão unificados em apenas 3, né? Que é o CBS, o IBS e o IS, tá? Que a gente vai ver agora aqui. Por exemplo, PIS, que é federal, a COFINS, que é federal, e o IPI, que é imposto federal, eles vão se juntar em um único imposto, que é o CBS, tá? Que é a contribuição sobre bens e serviços. Então, você já entendeu que esses 3 aqui vão se juntar com o CBS, tá? E aqui, deixa eu só tentar mudar a cor aqui para ficar mais fácil para a gente. Só para a gente tentar, tá? Para não atrasar, eu não vou focar nisso aqui não, tá? Então, aí tem mais 2 impostos que são sobre consumo, mas que são estadual e municipal, que é o ICMS, tá? Que é o ICMS, beleza? O ISS, tá? O ISS, que é municipal. O ICMS estadual e o ISS municipal. Então, esses 2 impostos aqui, eles vão se transformar em um apenas, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então, logo de cara, a gente vê que 5 tributos, 5 impostos, vão se transformar em 3, porque ainda tem o IS, que é o Imposto Seletivo, que é o chamado Imposto do Pecado, né? Que a gente vai ver mais para frente por que esse nome, Imposto do Pecado, né? Então, pegando aqui, ó, CBS e IBS, como funcionará o IVA dual, ainda tem o IVA dual, tá? No lugar do PIS e da COFINS, IPI, ICMS e ISS, haverá o IVA dual,
composto pelo CBS, que é um tributo federal, e pelo IBS, que é um tributo estadual e municipal, tá? Como será a incidência, tá, desses impostos? Incidência ampla. Todas as atividades econômicas com bens e serviços tangíveis ou intangíveis, inclusive importação e economia digital, estarão sujeitos ao IVA, não incidência sobre importação. Então, o que ele quer dizer? Que, teoricamente, aqui não existiria mais lucro real ou lucro presumido. Ou você seria do Simples Nacional, ou você está dentro dessa incidência ampla aqui, tá? É isso. Destaque por fora. Agora o imposto vai ser destacado por fora e não por dentro. O IVA não comporá a sua própria base de cálculo. Fim da técnica de gross up. Então, assim, como é que funciona, pessoal, para você entender, né? Por exemplo, o ICMS, ele compõe a sua própria base de cálculo. Né? Para você calcular o ICMS, você tem que colocar o próprio ICMS dentro da base, que é o imposto por dentro, que a gente chama, o cálculo por dentro. Aqui não, vai ser por fora. Ele não vai compor a própria base de cálculo, tá? Ó, exclusão da base de cálculo do CBS e do IBS. O ICMS, ISS, PIS e COFINS, enquanto existirem período de transição, não integrarão a base de cálculo do CBS e do IBS e vice-versa. Então, assim, no período de transição, a gente vai ser muito comum, a gente tá trabalhando com os impostos de antigamente, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e está trabalhando com os novos também, para fazer essa transição, para ver como é que vai ficar, porque o governo ele precisa saber também como é que vai funcionar essa arrecadação, como é que vai ser para eles conseguirem fazer o quê? Uma calibragem. Por isso que você não está vendo aqui agora a alíquota de imposto. Muita gente deve estar se perguntando, né? Tá, André, mas qual vai ser a alíquota que eu vou pagar? Ninguém sabe ainda. Tá? Ninguém sabe ainda porque o governo está fazendo essa transição. Ele vai verificar com o passar do tempo como é que vai funcionar essa calibragem, né? Porque qual é o grande medo da reforma tributária? É justamente essa, a perda de receita, né? De arrecadação. E é o que o governo não quer. O governo não quer parar de arrecadar, ele quer arrecadar cada vez mais, tá? Então, qual é o princípio do destino também, né? Que é o princípio que vai ser aplicado na reforma tributária. Aplicação de alíquota conforme o estado e município de destino dos bens e serviços, tá? Que aqui também abre uma possibilidade que ainda vai ser discutida de cada estado também determinar aí um percentual, uma alíquota, né? De como é que vai ser feito esse cálculo, tá? Não cumulatividade plena, tá? Direito a crédito do IVA, incidente na aquisição de bens e serviços, exceto para uso e consumo pessoal, tá bom? É o que já existe praticamente hoje, mais ou menos, né? Isenção ou não incidência, sem manutenção do crédito, beleza? Isso aqui também é o que a gente já vê hoje. Crédito permitido independentemente do efetivo pagamento do IVA pelo fornecedor. Também é uma coisa que a gente verifica em alguns meios de tributação, em algumas, como eu posso dizer, em alguns regimes tributários, tá? Que existe hoje. Então, é a não cumulatividade plena. Ressarcimento de créditos acumulados. A lei complementar disciplinará o prazo máximo para ressarcimento em espécie de créditos acumulados. Então, por exemplo, vai ter a transição e vai ter contribuinte que vai ficar com crédito acumulado daqueles impostos que vão ser extintos, por exemplo. Vai ter um ressarcimento desses créditos acumulados. A lei complementar vai disciplinar isso e vai determinar qual o prazo máximo aí para que você consiga fazer, caso você tenha, na época, fazer esse ressarcimento, tá? Como é que vai ser as alíquotas, que é o que muita gente vem perguntando, tá? As alíquotas vão ser de competência da União, né, através do CBS, estados e municípios através do IBS. Mas aqui vem uma outra coisa. A competência das alíquotas vai ser dos estados, mas parece-me que nesse momento, quem vai ficar responsável por toda a arrecadação vai ser o ente federativo, né, vai ser a União, que é uma briga que está havendo aí porque os estados não querem perder a sua autonomia. Então isso é uma coisa que ainda vai ser discutida, tá? Uniformidade, né? Alíquota única para todos os bens e serviços, com algumas exceções. Uma outra coisa que está pegando muito também, essa uniformidade. Por quê? Porque juntando o ICMS e o ISS, tem o IBS, beleza? Mas só que hoje, por exemplo, vamos dizer que eles coloquem lá uma alíquota de 25%, uma alíquota única. Hoje, o setor de serviço, ele paga ali na casa de 10%. Então, automaticamente o setor de serviço vai ter uma majoração automática e gigantesca de alíquota, né? Então, fazendo o quê? Inviabilizando esse setor de serviço. Então, a Federação das Empresas Prestadoras de Serviço vem batendo muito forte nisso, porque elas não querem que haja esse aumento e que haja uma diferenciação também para as empresas prestadoras de serviço, porque vai juntar o ICMS com o ISS, mas só que a carga tributária vai aumentar bastante aí para as empresas de serviço e eles estão sendo muito impactados, tá? Então, vai ter mais uma discussão para frente aí, tá? Exceções à alíquota única, né? As alíquotas poderão ser reduzidas em 50% para
Porque a gente, ó, vai ter as alíquotas únicas, tá? Que são aquelas alíquotas padrões, vai ser para todas as atividades, mas algumas atividades vão sofrer uma redução de alíquota em 50%. Quais são esses serviços? Serviços de educação, serviços de saúde, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de transporte público e coletivo, atividades artísticas e culturais nacionais, insumos de agronegócios, alimento destinado ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais e natura. Então, toda essa galera aqui que você está vendo vai ter aí, pelo menos é o que está lá na proposta, uma redução de 50% da alíquota única, tá? Exceções à alíquota única de novo. Alíquotas que poderão ser reduzidas em 100%. Quais são as atividades que poderão ser reduzidas em 100%? Medicamentos, CBS e IBS. Serviços de educação, que é o ProUni, né? Apenas CBS. Serviços do setor de eventos, PERSE, apenas o CBS também, tá? Possibilidade de isenção, serviço de transporte público coletivo, semi-urbano ou metropolitano. É uma possibilidade, é o que está também lá na PEC, tá bom? Outros regimes tributários, ó, a reforma manterá os regimes favorecidos atuais previstos na Constituição Federal e estabelecerá sistemáticas específicas de incidência para alguns setores. Por exemplo, regimes tributários favorecidos, Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, por enquanto mantidos, né? A Zona Franca de Manaus, eles têm uma proposta para que até 2070 seja extinta a Zona Franca de Manaus. Aí é um outro ponto que eu coloco. Tudo no Brasil que é deixado para que seja feito lá no futuro, muito longo, teoricamente não acontece, né? Um exemplo, o teto de gastos, né? O teto de gastos foi votado, ok, entrou em vigor, mas só que eles colocaram lá que ele funcionaria até 2023, podendo ser renovado por mais 5, 6 anos essa proposta. Tanto é que agora ele foi alterado e ele foi extinto. Então, o teto de gastos hoje, para você ter uma ideia, o governo pode gastar mais do que ele arrecada. Por quê? Porque o teto de gastos foi novamente extinto. Então, tudo que é feito lá para ser resolvido lá na frente, consequentemente, na maioria das vezes não acontece. Então, eu acho muito difícil mexer na Zona Franca de Manaus, né? Porque existe um lobby muito grande para a Zona Franca de Manaus. Então, assim, eu acho que isso aqui vai ser colocado para ser discutido lá em 2070, para ser extinto, provavelmente não vai acontecer. Regimes tributários específicos, né? Combustíveis lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência e saúde e concursos, operações contratadas pela administração pública direta, autarquias e por fundações públicas. Pode haver aí um regime tributário específico, tá? Regimes tributários aduaneiros especiais, previsão para manutenção e instituição via lei complementar, né? Que são os regimes que a gente conhece, drawback e tal, radar, Siscomex, esses regimes aduaneiros especiais aí, possivelmente mantidos também aí por essa instituição via lei complementar. Então, eles vão focar também numa legislação mais uniforme, né? Vai ter um conselho federativo, embora o IVA seja dual, a legislação dos tributos deve ser a mais harmonizada possível acerca de definição de contribuinte, da estrutura de alíquotas, né? Eles querem que seja uma coisa bem uniforme, que não haja muita variação. Do fato gerador também, da não cumulatividade também, tá? Da base de cálculo, dos regimes favorecidos específicos, entre outros, que seja uma coisa clara, né? Que não haja dúvida na hora que o cliente for fazer, na hora que o contribuinte for fazer esse cálculo. Veículos normativos, CBS, através de lei ordinária federal, e IBS, através de lei complementar, regras estruturais e gerais aí, e leis ordinárias estaduais e municipais, tá? Então, beleza. Vamos para outro ponto aqui agora, que é um ponto muito bacana. Você está gostando do vídeo? Já deixa aí o teu like, já segue aí nossas redes sociais, né? Já segue lá o seu contador no Instagram, já segue lá o seu contador no TikTok, se inscreve no canal e deixa teu curtir se você está gostando desse vídeo, se está sendo instrutivo para você, tá bom? Fim da guerra fiscal. A gente sabe que no Brasil existem aí muitos benefícios fiscais, né? Benefícios fiscais atuais. Como é que vai ficar os benefícios fiscais atuais? Por exemplo, aqui na Carvalho a gente trabalha com benefício fiscal de ICMS na importação. Muitas empresas vêm de Santa Catarina, vêm de São Paulo, vêm da região Sudeste, região Sul, Centro-Oeste para cá para se instalar em Rondônia para obter um regime especial de importação que ela tem um crédito presumido sobre o ICMS. Beleza. Vai manter, André, esses benefícios fiscais? Ó, olha o que diz aqui a PEC, tá? Manutenção dos incentivos fiscais de ICMS até dezembro de 2032. Beleza, então vai ser mantido até dezembro de 2032, que é o tempo de transição, que são aí na casa dos 10 anos. Com redução proporcional a partir de 2029. Então, assim, vai manter até 2032, mas só que em 2029 vai começar uma regra de transição, uma redução proporcional até chegar lá em 2032, tá?
Então, é uma coisa para você ficar atento se você trabalha com regime especial. Restrição para a prorrogação dos incentivos fiscais. Proibição da prorrogação dos incentivos fiscais, tá? Então, não vai passar de 2032 pela proposta que está na PEC lá. Fundo Nacional do Desenvolvimento, FNDR, né? Com a tributação do destino e o fim dos incentivos fiscais, o FNDR arrecadará recursos para reduzir desigualdades regionais, estimular o desenvolvimento e a geração de emprego e renda nas regiões menos desenvolvidas. Porque, ó, cá entre nós, né? Se a tributação vai ser no destino, pelo consumo lá no destino, lá pelo quem está adquirindo essa mercadoria, esse produto, serviço, então os estados que são maiores, mais desenvolvidos, no caso, por exemplo, São Paulo, vai ter a maior arrecadação nesse quesito. Então eles querem criar esse fundo justamente para fazer ali evitar essa desigualdade regional, né? Estimular o desenvolvimento nas áreas que são menos estimuladas pelo consumo, pela transação, né, de operações fiscais, operações empresariais, tá bom? Fundo de compensação de incentivos fiscais ou financeiros fiscais do ICMS. Visa compensar empresas beneficiárias de incentivos concedidos por prazo certo e sob condição devido à redução de nível dos incentivos fiscais. Então, eles querem criar alguns tipos de compensações aí justamente para as empresas que obtinham aí algum tipo de regime especial, né? O prazo de compensação vai ser até 2032, orçamento estimado 160 bilhões, né? Legislação, regulamentação via lei complementar. Beleza? Como é que vai ficar, André? Os saldos credores de ICMS. Elegibilidade, né? Os saldos credores de ICMS existentes ao final de 2032 serão aproveitados pelos contribuintes desde que tenham sido homologados, né? Expressa ou tacitamente pelos respectivos estados, né? Se você tiver lá o crédito, ele tiver homologado pelo estado, expressamente você vai poder utilizar esses créditos normalmente nos próximos cálculos aí nos próximos impostos que vão incidir, tá? Forma de utilização. O aproveitamento será via compensação com o IBS em 240 parcelas mensais, 20 anos, exceto com relação às parcelas relativas a bens de ativos permanentes. Então quer dizer o quê? Que você não vai poder utilizar tudo de uma vez conforme você quiser. Você vai ter que dividir isso em 240 parcelas, tá? Atualização financeira, né? A partir de 2033, os saldos credores serão atualizados pelo IPCA-E e por outro índice que venha substituí-lo, tá? Legislação e regulamentação. O ressarcimento será regulamentado por lei complementar, então é uma lei que vai sair mais para frente para a gente estudar mais para frente. A gente vai ter muita coisa para ler, muita coisa para estudar daqui para frente. Devolução parcial do tributo, cashback. Devolução de parte do tributo pago por famílias de baixa renda. Critérios de elegibilidade, quantificação, operacionalização e serem definidos via lei complementar. Aqui é uma outra coisa, pessoal, que já é uma opinião particular minha, que eu acho uma coisa sem nexo, tá? Para que vão criar um cashback para uma família de baixa renda receber de volta aquele tributo? Porque então a pessoa tem que pagar para receber um cashback. É só não tributar. Se a pessoa é de baixa renda, por que ela precisa pagar o tributo? Para que tem que haver um cashback? Por que o dinheiro tem que entrar na conta do governo para ele devolver depois? É só não tributar, é muito mais fácil, muito mais simples. Aí cria um cashback para gerar ali uma série de coisas, de referências, né? De como que eu vou caracterizar se aquela família é de baixa renda ou não. Aí começa a criar aqueles mesmos gargalos, né, de falsificações, de pessoas que recebem Bolsa Família, ajuda não sei de onde, ajuda não sei de quê, falsifica, o cachorro recebe, o gato recebe, o cara falsifica um documento. Então, assim, começa a gerar essas como é que eu falo, essas brechas, né? Então, por que vai ter um cashback? Por que não tributa, deixa de tributar logo? Se a família é de baixa renda, ela não paga. Se ela comprovou que é de baixa renda, ela não precisa pagar, né? Então, eu criei alguns critérios aí que é meio estranho, tá? Aqui é uma opinião minha particular, tá? Eu não tô... aqui o que está falando no slide, aqui no PDF, é o que está na PEC. Eu estou dando minha opinião particular nesse momento. Gestão do IBS vai ser pelo Conselho Federativo, né? Gestão do IBF, entidade composta pelos estados, Distrito Federal e municípios para a administração da arrecadação e regulamentação do IBS. Decisão por votos distribuídos de forma paritária entre estados, Distrito Federal e municípios, beleza? O imposto seletivo, como funciona o IS, né? Vamos falar sobre o imposto seletivo agora. Em linhas gerais, o imposto seletivo será um tributo federal que incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que é aquele que eu falei, que é o imposto do pecado, né? Que são daquelas atividades que são mais nocivas, vamos dizer assim. Quais são os fatos geradores? Produção, comercialização e importação de bens e serviços que estejam externalidades negativas. Não há incidência em operação de exportação. Alíquotas podem ser definidas pelo Poder Executivo. Princípio da anterioridade.
A imposição do imposto ou aumento das alíquotas poderá produzir efeitos no mesmo exercício financeiro, mas deve respeitar o princípio da anterioridade nonagenal, né, nonagesimal, que é de 90 dias. Então, aí está algumas informações importantes. Impacto do CBS no IBS, né? O IS, que é o imposto seletivo, comporá a base de cálculo do CBS e do IBS, tá? Assim como o ICMS e do ISS enquanto existirem. Então, já está sabendo aí que o IS vai compor a base de cálculo, né? O imposto do pecado, igual o pessoal está falando aí. Regime de incidência, não é referência à aplicação da sistemática não cumulativa. Registro de crédito para compensação ou monofásica, etapa única. Ainda não há referência para isso, a gente tem que aguardar um pouco mais. IS, Zona Franca de Manaus. O IS poderá ser utilizado como instrumento para manter a competitividade das empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, tá? A instituição do IS será por lei ordinária. Então, ainda vai sair uma lei ordinária para falar sobre isso, tá? Como vai funcionar a transição, pessoal, da reforma tributária? Muita gente com dúvida ainda. A instituição da CBS é alíquota de 1%. O valor recolhido poderá ser compensado com o PIS e a COFINS, inclusive na importação. No caso de saldo credor, poderá ser compensado com outro tributo federal ressarcido. Isso aqui começando em 2026. Então, a transição já vai começar em 2026, daqui 3 anos, né? Então, a gente vai ter tempo aí para analisar e estudar com calma isso. 2027, a instituição do CBF conforme a alíquota de referência, extinção do PIS e da COFINS. Então, em 2027 já não vai existir PIS e COFINS mais. Inclusive na importação. Redução a zero da alíquota do IPI sobre bens não industrializados na Zona Franca de Manaus. Ok. 2029 a 2032, redução proporcional das alíquotas do ICMS e do ISS, bem como incentivos fiscais, conforme o cronograma. Como é que vai funcionar essa redução aí dos regimes especiais a partir de 2029? 4/5, né, em 2029, 3/5 em 2030, 2/5 em 2031 e 1/5 em 2032, né? Então, até 2032 os regimes especiais vão ser extintos. Não é só o regime especial de Rondônia, para quem é meu cliente aqui, tem regime especial, é do Brasil todo, tá? 2033, extinção de IPI, ICMS e ISS. Então, vocês podem ver, ó, 2033, daqui 10 anos ainda que vai ser extinto esses impostos aqui, IPI, ICMS e ISS. A alíquota de referência, a alíquota da CBS e da IBS, calculada pelo Tribunal de Contas da União e fixadas por resolução do Senado Federal, para compensar reduções de receita da União, Estados e municípios. Então, a alíquota de referência, né, desses impostos vão ser feitas até 2033, né? Então, para a gente ficar bem atento. Visão federativa. A mudança da tributação para o destino afetará significativamente a atual composição das receitas tributárias, sobretudo dos estados, seja produtores, seja consumidores. Por isso, a transição será realizada no período de 50 anos. Então, assim, é uma briga que vai se estender por muito tempo. Eu até fico em dúvida se isso vai mesmo entrar em vigor. Porque, 50 anos, né, para ter uma transição. Então, assim, a mudança da tributação para o destino afetará significativamente a atual composição das receitas tributárias. Então, os governadores, os prefeitos vão ficar assim, e agora? Eu não vou ter mais autonomia para mexer, para fazer as coisas? Eu não posso mais fazer aqui, gastar da forma que eu quiser? Eu vou ter que pedir benção toda hora lá para o governo federal? E se eu não for do mesmo partido do governo federal? E se eu não atuar com a mesma visão do governo federal? Será que eu vou ter algum bode expiatório? Será que eu vou ter ali alguma ação contra o meu estado, porque eu não tenho compactação com aquele tipo de governo, eu não sou do mesmo partido, por exemplo, a gente não é da mesma legenda. Então, essas coisas aí precisam ser analisadas, tá? Alterações em outros tributos, ó. A PEC também altera regras de outros tributos existentes, que aqui já impacta muito na nossa pessoa física, né? Ali até aqui a gente falou sobre pessoa jurídica. Agora aqui a gente está falando mais no âmbito da pessoa física. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa Morte e Doação, também vai sofrer algumas alterações, vai ter progressividade, né? Possibilidade de alíquotas maiores a depender do valor da transmissão ou doação. Então é uma coisa ruim, porque assim, quanto mais o tempo passa, mais patrimônio eu acumulo, maior vai ser a alíquota, né? Geralmente o imposto mais justo é o imposto com regressividade. Quanto mais o tempo passa, menos eu pago. Aqui não. Aqui quanto mais o tempo passa, mais eu acumulo patrimônio, mais eu vou pagar. Então aí vai abrir um leque de opções para as holdings também, né? Para o pessoal se adequar às holdings para que faça uma transição, uma sucessão mais tranquila. Herança no exterior, previsão para tributação nos casos de residentes ou domiciliados no exterior. Competências para tributar. A tributação sobre bens móveis, títulos e créditos passa a ser do estado de domicílio de cujos, né? Então a competência para tributar vai ser
aonde a pessoa está morando, tá? E não ela, por exemplo, onde ela tirou a identidade dela, vai ser onde ela está domiciliada, tá? IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, inclusive incidência sobre veículos aéreos e aquáticos, além dos terrestres, exceções, né? Existem algumas exceções. Aeronaves de operador certificado para prestar serviço aéreo a terceiros, então as companhias aéreas não vão entrar nesse IPVA aqui, até porque vai ficar inviável. Embarcações de empresas com outorga prestar serviço de transporte, pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência, também não vai ter pagamento de IPVA, e plataformas suscetíveis de se locomover na água por meios próprios. Então, amigão, você aí que tem jatinho, jet ski, lancha, iate, você vai pagar IPVA também agora. Isso aqui não vai impactar em você, provavelmente nem em mim por enquanto, porque por enquanto ainda não tenho jatinho, não tenho iate, não tenho jet ski, mas se você lá no futuro, daqui a um tempo, pensar em comprar isso aí, saiba que você vai ter que pagar IPVA também. As alíquotas poderão ser diferenciadas em função do tipo, do valor da utilização e do impacto ambiental do veículo. Então, por exemplo, se você tem um carro muito velho lá, mas só que o cara solta um carbono do caramba, é aquele carro que fumaça tudo. Cuidado, tá? Pode ser que você tenha que pagar um IPVA muito mais caro do que um carro lá 2025, né? 2027, 2028, um carro mais novo. Então, muito preocupante isso aqui. Eles querem incentivar que as pessoas acabem com esses carros velhos aí, jogando fumaça na rua, né? Então, muito cuidado. Então, se um carro é ecologicamente correto, ele produz menos carbono aí para a natureza, então pode ser que ele tenha um carro que tenha um incentivo fiscal ali para não ter que pagar um IPVA tão caro. Então vai haver aí algumas nuances, a gente precisa entender mais para frente, tá? O IPTU também, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. O Poder Executivo poderá atualizar a base de cálculo por meio de decreto, conforme critérios previstos na lei municipal. Então também pode sofrer mudanças, né? Reforma tributária sobre a renda. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que reforme a tributação sobre a renda no prazo de 180 dias da promulgação da emenda constitucional da reforma tributária sobre o consumo. Então, essa reforma sobre a renda do brasileiro, pessoa física, ainda vai ser analisada. O ponto principal aqui, Alexa, desligar. O ponto principal aqui vai ser sobre o pagamento de dividendos, né? Porque é entendimento do governo que as pessoas que ganham milhões aí por ano em dividendos não pagam imposto. Isso é injusto porque o trabalhador lá que ganha 3, 4 mil reais por mês paga imposto de renda e o cara que ganha lá milhões não paga. Então, há muitas controvérsias, né? Há 3 países no mundo só que não cobram imposto sobre dividendos. É a Letônia, a Estônia e o Brasil. Então, os países aí desenvolvidos já cobram, já tributam os dividendos. O que é o dividendo? É o lucro que uma empresa é o lucro que uma empresa distribui para os seus acionistas, tá? Chegou lá, fechou o balanço bonitinho, deu lá 1 milhão de lucro. O cara pode destinar aquele 1 milhão de lucro para os sócios, né, em dividendos e isentos de imposto de renda, é o que acontece hoje. Então, esses grandes empreendedores do Brasil aí que recebem milhões e milhões e milhões aí de dividendos no ano, essa galera aí, pela reforma tributária, vai ser todo mundo tributado, tá? Ponto de reflexão. Os potenciais impactos da reforma tributária sobre o consumo são muitos, mas indicamos abaixo alguns pontos de reflexão, tá? Regime de incidência. Aumento da carga tributária setorial e dos preços relativos. Haverá expressivos aumentos na carga de alguns setores, como de serviço, que a gente falou aqui, agronegócio, transporte aéreo, tá? Impactando a rentabilidade de atividade, ou seja, o preço relativo de bens e serviços. Então, meu amigão, se você aí que está viajando a turta de avião aí, quando essa reforma for aprovada, geralmente lá na frente aí, vai encarecer umas coisinhas aí, tá? Isso aqui não é só mar de rosas não, igual o pessoal tá falando aí que é tudo lindo, tudo bonito, mas no final das contas aí, a gente sabe que isso sempre há um aumento de carga tributária. Exceções à alíquota uniforme, outras exceções é a alíquota única poderá ser incluída antes da aprovação da PEC, né? Quanto mais exceções, maior será a alíquota única, dada a manutenção do nível de arrecadação global. Então, o que significa? Quanto mais eu tiro de um lado, mais eu dou isenção, mais eu tenho que cobrar do outro. Porque se eu dou isenção é o quê? Eu estou fazendo uma renúncia de receita, então eu tenho que tirar da onde? Tirar de quem está pagando. Então, uns pagam para que os outros tenham isenção. Esse é um negócio louco, tá? Definição de destino. A critério jurídico para a qualificação de destino de bens e serviços depende de lei complementar, o que poderá suscitar novos conflitos de competência e insegurança jurídica. Recentemente, o STF afastou tal sistemática da tributação do ISS conforme ADI 5835. Então, já coloca aí para tu ler, ó. Já procura aí, já vai ler isso aqui, ó, ADI 5835. Responsabilidade tributária. A lei complementar poderá atribuir responsabilidade tributária à pessoa que concorrer para a realização,
a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliado no exterior, o que pode ferir o princípio da capacidade contributiva, aumentar a insegurança jurídica e resultar em potenciais disputas, né? Então, olha só isso aqui, a responsabilidade tributária é a pessoa que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação. Então, a pessoa pode ser ali responsável por aquilo ali, aumentando aí o leque, né, de contribuição e arrecadação para o Estado. Não cumulatividade, risco à não cumulatividade plena, a ampla delegação de competência para a lei complementar disciplinar o regime de crédito, né, vão dar aqui uma ampla delegação, o que pode resultar em limitações, tá? Pode resultar em várias limitações, tal como ocorreu ao ICMS quando da publicação da Lei Candir. A Lei Candir é um bom estudo para que a gente saiba o que é a cumulatividade, tá? Não cumulatividade e cumulatividade de impostos. Então, muitos juristas, né, muitas pessoas que já leram e já falaram, já teceram falas sobre a reforma tributária têm partido desse princípio, né? Muito cuidado com essa questão da não cumulatividade, deixar uma não cumulatividade plena, que toda a cadeia seja pago lá no destino, tá? O crédito poderá ser condicionado ao recolhimento pelo fornecedor do bem ou serviço, cuja a operacionalização pode ser complexa e pode resultar em tensões de mercado, né? Então, isso aqui a gente vai ver no decorrer do tempo como que vai ficar, tá? Estímulo à pejotização, ó. A sistemática de recuperação de créditos ao tomador de serviço poderá desencadear o aumento da constituição, meramente formal, de pessoas jurídicas, ao invés de relações de trabalho comuns, ensejando outros níveis de contenciosos jurídicos, como os contenciosos trabalhistas, né? Então, a gente já sabe que a pejotização é uma coisa que vem acontecendo muito já, né, no mercado. Muitas empresas têm preferido contratar PJs, né, pessoas jurídicas para prestarem serviços, que contratar um CLT, porque a gente sabe que o CLT ele é muito mais oneroso, mas no final das contas, essa questão da sistemática de recuperação de crédito do tomador de serviço poderá desencadear aí um aumento de constituição meramente formal das PJs, né? Porque se eu presto serviço, eu posso tomar crédito, igual eles estão falando aí na PEC, isso pode aí dar esse embasamento, tá? Ressarcimento de créditos, né? Ressarcimento de crédito do IVA, a ampla delegação de competência à lei complementar, inclusive, para o prazo máximo de ressarcimento também enseja uma insegurança jurídica. Há precedentes históricos, como na Lei Candir, né, que reforçam essa insegurança acerca da política e da viabilidade real de tal ressarcimento. Então, é uma coisa que a gente deixa aqui para uma reflexão. E os ressarcimentos de créditos acumulados de tributos extintos. Ó. O ressarcimento depende de homologação pelas autoridades fiscais, cuja análise tende a ser complexa e volumosa. E, com isso, ensejar aumento de questionamento aos contribuintes. Então, assim, se vai depender da análise do Estado para que ele homologue ou não esse crédito, eu poder aproveitar esse crédito depois dos impostos extintos, isso gera o quê? Gera também aí uma insegurança jurídica, porque a gente não sabe se o Estado ele vai ser pró-fisco ou pró-empresa. Porque se ele quiser ser pró-fisco, ele vai falar, não homologo e você vai perder esse crédito, daqui para frente vai tributar sem direito do crédito. Isso é muito preocupante, né? Então, o prazo de devolução também é muito extenso, né? Entre 20 anos, a partir de 2033, então é muita coisa, né, pessoal? Então vai ter uma discussão ampla, eu creio que sobre esse assunto, tá? Os incentivos fiscais também, vai ter uma compensação, né, pelo fim dos incentivos fiscais. A instituição e a operacionalização do Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais ou Financeiros Fiscais do ICMS depende de lei complementar, o que pode reduzir seu feito, né? Pode ser que isso nem seja aprovado, nem dê seguimento, né? Pode haver questionamento sobre a caracterização de incentivos fiscais por prazo certo e sobre condição, bem como o orçamento disponível pode se revelar insuficiente. Então, é outra coisa também que vai entrar em pauta. Incentivos fiscais na aquisição de bens de capital e setorial, a PEC é genérica sobre os incentivos fiscais, né? Sobretudo federais, aplicáveis na aquisição de bens de capital, como o REID, ou setoriais como o REPRITO-SPED, apenas delegando competências de forma ampla à lei complementar. Leia sobre isso aqui, ó, o REID, né? E o REPRITO-SPED, né? Que são coisas também legais, importantes. E a tributação pelo IVA, né? A alíquota única pode inviabilizar projetos. E a expectativa de ressarcimento do tributo em pecúnia pode não ser suficiente, tá? Então, pessoal, esses aqui são pontos que a gente deixa como reflexão para você sobre o imposto seletivo também, né? A amplitude e a subjetividade do IS, a ausência de limites para a carga tributária do IS, né? Que isso aqui também deixa uma exceção aí ao princípio da legalidade, né? Você pode colocar aí uma carga tributária que você quiser, a alíquota que você quiser.
Isso pode aumentar o risco de desvio da utilização do IS, né? Então, apesar que o imposto não tem efeito vinculante, por exemplo, eu pago IPVA, eu quero estrada melhores. Isso não tem nada a ver, tá? Você paga IPVA, o governo pode usar do jeito que ele quiser. Não vincula, porque você está pagando IPVA, o governo tem que usar a estrada. Então, é só para você ter essa analogia, esse entendimento. Inclusão do IS na base de cálculo do CBS e do IBS, a inclusão de tributos na base de outros tributos mantém parte da complexidade tributária atual, notadamente no caso de disputa sobre a tributação do IS. Então, se eles querem simplificar, para que cargas d'água eles vão querer enfiar esse IS na base de cálculo do CBS e do IBS, né? Então, são coisas que a gente deixa aqui para você pensar. Transição e administração do IVA, né? Complexidade na transição dos regimes, que é o que a gente vai ver daqui para frente, e complexidade na gestão do Conselho Federativo. A composição de 27 estados e 5.568 municípios com interesses, necessidades e realidades distintas tende a ser bastante complexa, né? Eu, particularmente, entendo que quando tem essa guerra fiscal que eles falam, na verdade, é saudável, tá, pessoal, pro Brasil, né? É saudável pro ambiente de negócio, porque, pô, se o meu estado aqui ele é mais eficiente, eu consigo oferecer uma tributação menor para que novas empresas se instalem aqui, por que não eu não poder oferecer isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar com calma, refletir, analisar e esperar as cenas dos próximos capítulos aí dessa novela chamada Reforma Tributária, que já vem se estendendo por 30 anos, tá bom? Então, para você que não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, sou contador, consultor, né? A gente tem um trabalho muito forte aqui na parte tributária. Quer ficar atualizado de tudo que está passando no mundo contábil empresarial? Acompanhe nossas redes, venha conhecer nossos diversos serviços, atuações e também saber como está a tramitação da reforma tributária, tá? Então, quer conhecer mais sobre o nosso serviço? Acesse o nosso site agora, www.carvalho-ro.com, e aqui na descrição desse vídeo você vai ter também vários links onde você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, você pode conhecer nossos serviços, você pode conhecer nossas mentorias. Você que é contador e quer uma mentoria, uma assessoria sobre como melhorar o teu escritório contábil, melhorar o teu faturamento, clica aqui embaixo que você vai ter tudo isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa teu like e vamos para cima. Tchau, tchau.